desempenha papel importantíssimo porque acabam por influenciar diversos eventos não relacionados. 15 bilhões de pessoas nasceram nos séculos 19 e 20. Mas tente imaginar como a economia global e o mundo seria diferente hoje se apenas 7 delas jamais tivessem existido. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Gavrilo Princip, Thomas Edison, Bill Gates, Martin Luther King Jr. Eu não saberia nem mesmo dizer se essa é a lista mais relevante. No entanto, quase tudo a respeito do mundo hoje em dia, das fronteiras à tecnologia, passando pelas normas sociais, seria diferente se essas 7 pessoas não tivessem deixado a sua marca. Outra forma de ilustrar isso é dizer que 0,000000004% das pessoas foi responsável talvez pela maior parte dos rumos que o mundo tomou no século passado. A mesma coisa vale para projetos, inovações e acontecimentos. Imagine o século passado sem a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, Projeto Manhattan, as vacinas, os antibióticos, a ARPANET, o 11 de setembro, a queda da União Soviética. Quantos projetos e acontecimentos ocorreram durante todo o século XX? Bilhões, trilhões, vai saber. Mas esses 8 por si só impactaram a ordem mundial em um grau de magnitude bem maior que os demais. Os eventos de cauda costumam ser subestimados com a mesma facilidade com que subestimamos a composição. Por exemplo, o 11 de setembro levou o Fed a cortar as taxas de juros, o que ajudou a impulsionar a bolha imobiliária, o que acabou resultando em uma crise financeira, que então afetou a oferta de empregos, o que levou dezenas de milhões de pessoas a buscar uma formação universitária, que por fim resultou em 1,6 trilhão de dólares em empréstimos estudantis, com uma taxa de inadimplência de 10,8%. Não é intuitivo associar 19 sequestradores ao fardo atual dos empréstimos estudantis, mas é isso que acontece em um mundo impulsionado por alguns eventos de cauda extremos. A maior parte das coisas que acontecem em um determinado momento na economia global pode estar ligada a um punhado de eventos passados impossíveis de prever. O enredo mais comum da história da economia é o papel que as surpresas desempenham. Surpresas não ocorrem porque nossos modelos estão errados ou porque nossa inteligência é baixa. Elas ocorrem porque, na noite que antecedeu em 9 meses o nascimento de Adolf Hitler, as probabilidades de que os pais dele brigassem ou de que concebessem um filho eram as mesmas. Tecnologia é algo difícil de prever, porque Bill Gates poderia ter morrido de poliomielite se Jonas Salk tivesse se irritado e desistido de sua busca por uma vacina. O motivo pelo qual não fomos capazes de prever o aumento do volume de empréstimos estudantis é porque um segurança do aeroporto tinha a mesma probabilidade de confiscar ou não a faca usada por um dos sequestradores do 11 de setembro. Apenas isso. A questão é que, frequentemente, usamos eventos como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial como base para formular nossas visões de pior cenário possível em relação aos retornos de investimentos futuros. No entanto, esses eventos históricos não tiveram precedentes. Portanto, as previsões que presumem que os piores eventos do passado corresponderão aos piores eventos do futuro não estão sendo fiéis à história. Estão presumindo, sem embasamento, que o histórico de ausência de precedentes não se aplica a eventos futuros. Nassim Nicholas Taleb escreveu em seu livro Iludidos pelo Acaso: no Egito dos faraós, os escribas rastrearam a marca da maré alta do Nilo e a usaram como uma estimativa de pior cenário possível. O mesmo comportamento pode ser observado em relação ao reator nuclear de Fukushima, que sofreu uma falha catastrófica em 2011, devido a um tsunami. Ele havia sido construído para resistir ao pior terremoto já visto no passado, sem que os engenheiros tenham imaginado coisas bem piores, desconsiderando, portanto, que o pior evento passado, obrigatoriamente, havia sido uma surpresa, uma vez que não tinha precedentes. Isso não é falha de cálculo, é falta de imaginação. Chegar à conclusão de que o futuro pode não se parecer em nada com o passado é um tipo especial, de habilidade que não costuma ser apreciada pela comunidade de previsões financeiras. Em um jantar em Nova York em 2017, no qual eu estive presente, Daniel Kahneman foi questionado sobre como os investidores deveriam reagir quando as previsões se mostram erradas. A resposta dele foi: sempre que somos surpreendidos por alguma coisa, mesmo quando admitimos que cometemos um erro, dizemos: nunca mais vou cometer esse erro de novo. Porém, a verdade é que se existe algo que devemos aprender quando cometemos um erro por não termos previsto algum aspecto, é que o mundo é mesmo difícil de prever. Essa é a lição correta a ser extraída com as surpresas. O mundo é surpreendente. A lição correta a ser extraída com as surpresas é que o mundo é surpreendente. Não que devemos usar as surpresas do passado como guia para os limites do futuro, mas que devemos usar as surpresas do passado para admitir que não temos a menor ideia do que pode acontecer no futuro.
Os eventos econômicos mais importantes do futuro, os mais transformadores, são coisas sobre as quais a história nos dá pouca ou nenhuma pista. Serão eventos sem precedentes. Essa natureza sem precedentes significa que não estaremos preparados para eles, o que é parte do que os torna tão impactantes. Isso vale tanto para eventos assustadores, como recessões e guerras, quanto para eventos positivos, como inovações. Eu confio nessa previsão porque transformações que motivaram surpresas foi a previsão mais precisa em praticamente todos os momentos históricos. 2. A história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações porque não leva em conta as mudanças estruturais relevantes para o mundo atual. Vejamos algumas das mais importantes. O plano de aposentadoria 401 existe há 42 anos. A conta Roth-IRA é mais recente ainda, tendo sido criada na década de 1990. Portanto, o aconselhamento financeiro pessoal e a análise sobre como os americanos planejam suas aposentadorias hoje em dia não são diretamente comparáveis ao que fazia sentido uma única geração atrás. Temos novas opções. As coisas mudaram. Ou o capital de risco, por exemplo. Ele mal existia 25 anos atrás. Hoje existem fundos de capital de risco que, sozinhos, são maiores do que a indústria inteira de uma geração anterior. Em suas memórias, o fundador da Nike, Phil Knight, escreveu sobre seus primeiros dias no mundo dos negócios. Não existia capital de risco. Um jovem aspirante a empresário tinha poucos lugares aos quais recorrer, e esses lugares eram todos guardados por porteiros avessos ao risco, e sem um pingo de imaginação. Ou seja, banqueiros. O que isso significa, na verdade, é que todos os dados históricos que datam de apenas algumas décadas sobre como as startups são financiadas estão desatualizados. O que sabemos sobre ciclos de investimento e taxas de fracasso em startups não é uma base histórica profunda da qual podemos tirar alguma lição, porque a forma como as empresas são financiadas hoje em dia é um novo paradigma histórico. Ou as bolsas de valores, por exemplo. O S&P 500 não incluía ações financeiras até 1976. Hoje, elas representam 16% do índice. As ações de empresas de tecnologia eram virtualmente inexistentes 50 anos atrás. Atualmente, elas compõem mais de um quinto do índice. As regras de contabilidade mudaram ao longo do tempo. O mesmo aconteceu com os comunicados, as auditorias e o grau de liquidez do mercado. As coisas mudaram. O intervalo entre as recessões nos Estados Unidos mudou drasticamente nos últimos 150 anos. O tempo médio entre as recessões cresceu de cerca de 2 anos no final do século XIX para 5 no início do século XX, e 8 no último meio século. Enquanto escrevo este livro, parece que estamos entrando em uma recessão. 12 anos desde que a última teve início, em dezembro de 2007. Essa é a maior lacuna entre recessões desde antes da Guerra Civil. Existem muitas teorias sobre por que as recessões se tornaram menos frequentes. Uma delas diz que o Fed se tornou melhor em gerir, ou pelo menos estender, o ciclo de negócios. Outra diz que a indústria pesada era mais propensa a ciclos de superprodução do que as indústrias de serviços que têm dominado a economia nos últimos 50 anos. A parte ruim é que, apesar de hoje termos menos recessões, quando elas ocorrem, são mais poderosas do que antes. Por nosso argumento aqui, não importa muito o que ocasionou a mudança. O que importa é que as coisas claramente mudaram. Para ilustrar como essas mudanças históricas devem afetar as decisões de investimento, vejamos o trabalho de um homem que muitos acreditam ser uma das maiores mentes de todos os tempos quando se fala de investimentos, Benjamin Graham. O livro clássico de Graham, O Investidor Inteligente, é muito mais do que teoria. Ele oferece orientações práticas, como fórmulas que os investidores podem usar para tomar decisões de investimento inteligentes. Li o livro de Graham quando eu era adolescente e pela primeira vez aprendi sobre como investir. As fórmulas apresentadas no livro eram atraentes para mim, porque são um passo a passo sobre como ficar rico. Basta segui-las. Parecia muito fácil. No entanto, uma coisa fica nítida quando você tenta pôr algumas dessas fórmulas em prática, poucas delas funcionam de verdade. Graham defendia a compra de ações que estivessem sendo negociadas por menos do que seus ativos operacionais líquidos, basicamente, o dinheiro em conta menos todas as dívidas. Isso parece incrível, mas poucas ações são negociadas tão baratas assim, exceto, digamos, penny stocks acusadas de fraude contábil. Um dos critérios de Graham orientava os conservadores a evitar a compra de ações por mais de 1,5 vezes o valor contábil. Se você seguisse essa regra na última década, não teria comprado quase nada além de ações de seguradoras e bancos. Não há nenhum universo em que isso seja normal. O Investidor Inteligente é um dos livros de investimentos mais importantes de todos os tempos. Contudo, não conheço um único investidor que tenha implementado bem as fórmulas prescritas por Graham. O livro é cheio de sabedoria, talvez mais do que qualquer outro já publicado sobre o assunto. Mas, enquanto guia prático, no mínimo, questionável. O que aconteceu?
Graham era um showman que soava plausível, mas cujos conselhos não funcionavam? De modo algum. Na verdade, ele era um investidor extremamente bem-sucedido. Mas Graham também era prático. E nadava sempre contra a corrente. Ele não tinha interesse em investir em ideias que teria que manter, depois que muitos outros investidores adotassem as mesmas teorias, deixando-as tão populares que o potencial delas se tornaria inútil. Jason Zweig, que publicou uma versão comentada do livro de Graham, escreveu certa vez: Graham estava constantemente testando e retestando suas suposições em busca do que funcionava. Não do que funcionava no passado, mas no presente. A cada edição revisada de Um Investidor Inteligente, Graham descartava as fórmulas que apresentava na anterior e as substituía por outras, novas, declarando, de certa forma, aquelas não funcionavam mais, pelo menos não tão bem quanto costumavam. Essas aqui são as que parecem funcionar melhor agora. Uma das críticas mais comuns feitas a Graham é que todas as fórmulas da edição de 1972 são antiquadas. A única resposta adequada a essa crítica é dizer, claro que são. São as fórmulas que ele utilizou para substituir as fórmulas da edição de 1965, que substituíram as fórmulas da edição de 1954, que por sua vez substituíram as da edição de 1949, que eram o desenvolvimento das fórmulas originais, que ele havia apresentado em 1934, no livro Security Analysis. Graham morreu em 1976. Se as fórmulas que ele defendia foram descartadas e atualizadas 5 vezes entre 1934 e 1972, você acha que seriam relevantes em 2020? Ou que serão em 2050? Pouco antes de morrer, perguntaram se ele continuava defendendo a análise detalhada de ações individuais, a tática que o deixou famoso. Sua resposta foi: em geral, não. Não sou mais um defensor de técnicas elaboradas de análise de títulos para encontrar oportunidades mais valiosas. Isso dava retorno, digamos, 40 anos atrás, quando saiu a primeira edição de Security Analysis. A situação mudou muito desde então. O que mudou foi, a competição aumentou à medida que as oportunidades se tornaram mais conhecidas, a tecnologia tornou a informação mais acessível, e as indústrias se transformaram à medida que a economia mudou do setor industrial para de tecnologia, que tem diferentes ciclos de negócios e usos de capital. As coisas mudaram. Uma peculiaridade interessante da história dos investimentos é que quanto mais para trás você olha, maior a probabilidade de estar examinando uma realidade que não se aplica aos dias de hoje. Muitos investidores e economistas se apoiam no fato de que suas previsões são embasadas em décadas, até mesmo séculos, de dados. Entretanto, uma vez que as economias estão sempre em evolução, a história recente é quase sempre o melhor guia para o futuro, porque é mais provável que ela inclua condições essenciais que serão relevantes no futuro. Existe uma frase comum entre os investidores, em geral usada como deboche, que diz: dessa vez é diferente. Se você tiver que argumentar com alguém que está prevendo que o futuro não vai espelhar perfeitamente o passado, diga: então você acha que dessa vez é diferente? E pronto. A frase saiu da afirmação do investidor John Templeton de que as 4 palavras mais perigosas no setor de investimentos são: dessa vez é diferente. Templeton, no entanto, admitiu que costuma ser diferente em pelo menos 20% das vezes. O mundo muda. É óbvio. E essas mudanças são o que mais importa ao longo do tempo. Michael Batnick afirmou: as 14 palavras mais perigosas no setor de investimentos são: as 4 palavras mais perigosas no setor de investimentos são: dessa vez é diferente. Isso não significa que devemos ignorar a história ao pensar sobre dinheiro. Contudo, há um detalhe importante. Quanto mais para trás na história você olha, mais genéricas devem ser as lições que você tira. Noções gerais sobre a relação das pessoas com a ganância e o medo, sobre como se comportam sob estresse, e sobre como respondem aos incentivos tendem a ser estáveis no tempo. A história do dinheiro é útil para esse tipo de coisa. Porém, tendências específicas, negócios específicos, setores específicos, relações causais específicas sobre as bolsas e o que as pessoas devem fazer com seu dinheiro são sempre um exemplo de trabalho em andamento. Historiadores não são profetas. A questão que fica, então, é como devemos pensar e planejar o futuro. Vamos dar uma olhada nisso no próximo capítulo. 13. Margem para imprevistos. A parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Alguns dos melhores exemplos de comportamento financeiro inteligente podem ser encontrados em lugares bem pouco prováveis. Os cassinos de Las Vegas. Não entre todos os jogadores, é claro, mas um pequeno grupo de jogadores de blackjack que pratica contagem de cartas
pode ensinar às pessoas comuns algo muito importante sobre como administrar dinheiro, a importância da margem para imprevistos. Os fundamentos da contagem de cartas no Blackjack são simples. Ninguém tem como saber com certeza qual carta o croupier vai tirar. No entanto, ao manter um registro de quais cartas já entraram no jogo, você tem como determinar quais cartas ainda estão na pilha. Ao fazer isso, você tem como saber a probabilidade de uma determinada carta ser sacada pelo croupier. Enquanto jogador, você aposta mais quando a probabilidade de obter a carta que deseja está a seu favor e menos quando está contra. A mecânica dessa estratégia não é importante aqui. O que importa é que um contador de cartas de Blackjack sabe que está em um jogo de probabilidade, não de certezas. Em qualquer mão em particular, eles sabem que tem uma boa chance de estarem certos, mas também que há uma chance razoável de estarem errados. Pode parecer estranho dizer isso de um apostador, mas a estratégia deles depende da humildade. Humildade em admitir que eles não sabem e que não têm como saber, com certeza absoluta, o que vai acontecer na próxima jogada. O sistema de contagem de cartas funciona porque faz com que as probabilidades pendam um pouco mais a favor do jogador do que da casa. Contudo, mesmo quando os números parecem estar a seu favor, se você apostar demais e errar, pode acabar perdendo tanto dinheiro que não haverá mais o suficiente para continuar na mesa. Em momento nenhum você terá um grau de certeza tão grande que lhe permita apostar todas as fichas. O mundo não é generoso assim com ninguém, pelo menos não de forma ininterrupta. É preciso haver margem para imprevistos. Você tem que ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Kevin Lewis, um contador de cartas de sucesso que inspirou o livro Quebrando a Banca, adaptado para o cinema em 2008, escreveu a respeito dessa filosofia. Embora seja estatisticamente comprovado que a contagem de cartas funciona, ela não garante que você vai sair ganhando em todas as mãos, nem em todas as vezes que for ao cassino. Precisamos nos certificar de que temos dinheiro suficiente para atravessar eventuais marés de azar. Supor que você tem uma vantagem de aproximadamente 2% sobre o cassino. Isso significa que o cassino ainda vai sair ganhando em 49% das vezes. Portanto, é preciso ter dinheiro suficiente para resistir a todas as oscilações que vão contra você. Uma regra prática é que você deve ter pelo menos 100 unidades básicas. Supondo que você comece com $10.000, poderá jogar confortavelmente tomando $100 como uma unidade. A história está repleta de boas ideias que foram levadas longe demais, o que faz com que sejam difíceis de distinguir das más ideias. A beleza da margem para imprevistos é que ela admite que a incerteza, a aleatoriedade e o acaso, o desconhecido, são parte integrante da vida. A única forma de lidar com eles é reduzindo a distância entre o que você acha que vai acontecer e o que é possível que aconteça, sem, no entanto, perder o poder de ação. Benjamin Graham ficou famoso por seu conceito de margem de segurança. Ele escreveu sobre isso de modo amplo e em detalhes matemáticos. Mas meu resumo preferido da teoria dele, que ele mesmo citou em uma entrevista, é o seguinte: o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Não tenho palavras para expressar o quão poderosa é uma declaração tão simples como essa. A margem de segurança, um outro nome para a margem para imprevistos, é a única forma eficaz de navegar com segurança em um universo governado pela probabilidade e não pela certeza. E quase tudo relacionado ao dinheiro está dentro desse universo. Fazer previsões precisas é difícil. Isso é algo óbvio por contador de cartas, porque ninguém tem como saber onde está uma determinada carta em uma pilha que foi embaralhada. Mas é menos óbvio para aqueles que perguntam: qual será o retorno médio anual do mercado de ações nos próximos 10 anos? Ou quando eu vou poder me aposentar? Mas é tudo essencialmente a mesma coisa. O melhor que podemos fazer é pensar nas probabilidades. A margem de segurança de Graham é uma sugestão simples de que não precisamos enxergar o mundo como o preto ou branco, ou previsível, ou uma roleta. A forma mais inteligente de proceder é mirar no meio termo, a região que admite uma ampla gama de resultados. Mas as pessoas subestimam a necessidade da margem para imprevistos em quase tudo que envolve dinheiro. Os analistas de ações dão a seus clientes metas de preços, não faixas de preços. Os analistas econômicos fazem previsões com cifras exatas, raramente com probabilidades amplas. O especialista que fala com segurança inabalável ganhará um número muito maior de seguidores do que aquele que diz: não temos como saber ao certo, e menciona apenas as probabilidades.
Fazemos isso em todo tipo de empreendimento financeiro, sobretudo naqueles relacionados às nossas próprias decisões. O psicólogo Max Bazerman, de Harvard, demonstrou certa vez que, ao analisar os planos de reforma da casa de outra pessoa, a maioria estima que o projeto ficará entre 25% e 50% acima do orçamento. Mas, quando se trata dos próprios projetos, as pessoas estimam que as reformas serão concluídas no prazo e no orçamento previstos. Doce ilusão. 2 fatores nos levam a evitar a margem para imprevistos. O primeiro é a ideia de que tem que existir alguém que saiba o que o futuro nos reserva, que surge diante do mal-estar em admitir que não há. O segundo é que, portanto, você estará causando prejuízo a si mesmo se não tomar atitudes baseadas integralmente na perspectiva de que essas previsões para o futuro vão se concretizar. Mas a margem para imprevistos é subestimada e mal compreendida. Muitas vezes ela é vista como um dispositivo conservador, empregada por pessoas que não querem correr riscos ou que não estão seguras de seus pontos de vista. Mas, quando aplicada da maneira adequada, ela representa justamente o oposto. A margem para imprevistos permite que você sobreviva a uma série de resultados possíveis, e a sobrevivência permite que você continue no jogo por tempo suficiente até tirar proveito de um resultado de baixa probabilidade. Os maiores ganhos ocorrem com pouca frequência, seja porque não acontecem sempre, seja porque precisam de tempo para crescer. Portanto, a pessoa com margem suficiente para imprevistos em uma parte da estratégia que lhe permita sobreviver às dificuldades de outra. Parte tem uma vantagem sobre a pessoa que perde tudo quando comete um único erro. Bill Gates compreendeu isso muito bem. Quando a Microsoft era uma empresa recém-criada, ele disse que apresentou uma abordagem incrivelmente conservadora de querer ter saldo suficiente no banco para cobrir a folha de pagamento de um ano inteiro, por mais que não tivesse entrado dinheiro nenhum. Warren Buffett expressou uma ideia semelhante quando disse aos acionistas do Berkshire Hathaway em 2008: "Prometi a você, às agências de classificação de risco e a mim mesmo sempre administrar o Berkshire com bem mais dinheiro do que o suficiente. Se eu tivesse que escolher, não trocaria uma única noite de sono pela chance de aumentar meus lucros." Existem algumas questões específicas que deveriam fazer os investidores pensarem na margem para imprevistos. Uma delas é a volatilidade. Você é capaz de sobreviver a uma desvalorização de 30% nos seus ativos? Na planilha, talvez sim, em termos de pagar suas contas e manter o fluxo de caixa positivo. Mas em termos psicológicos, é fácil subestimar o que uma desvalorização de 30% pode fazer ao seu emocional. Sua confiança pode sofrer um abalo, justamente em um pico de oportunidade. Você, ou seu cônjuge, pode decidir que é hora de um novo plano ou uma nova carreira. Conheço vários investidores que desistiram depois de sofrerem perdas porque estavam exaustos. Fisicamente exaustos. Planilhas são boas para nos dizer se a conta fecha ou não. Mas não são boas em predizer como você se sentirá quando for colocar seus filhos para dormir, e a sua cabeça não parar de se questionar se as suas decisões de investimento foram equivocadas e talvez prejudiciais para o futuro deles. A lacuna entre aquilo a que você é capaz de sobreviver em termos técnicos e aquilo que é psicologicamente suportável é uma manifestação da margem para imprevistos muitas vezes deixada de lado. Outros são os planos para a aposentadoria. Podemos analisar o passado e constatar, por exemplo, que o mercado de ações dos Estados Unidos tem oferecido um retorno médio anual de 6,8%. Descontada a inflação, desde a década de 1870, é razoável usar isso para fazer uma estimativa do que esperar da sua própria carteira de investimentos ao juntar dinheiro para a aposentadoria. Você pode usar essa expectativa de retorno para determinar a quantia que precisa economizar todo mês para chegar ao valor desejado. Mas e se os retornos futuros forem menores? Ou se a história de longo prazo for uma boa estimativa para o futuro de longo prazo, mas sua data planejada de aposentadoria acabar caindo no meio de uma baixa brutal do mercado, como em 2009? E se uma queda do mercado fizer você se assustar e vender tudo, perdendo uma alta que viria depois, de forma que seu lucro na prática acaba sendo menor do que a média do mercado? E se você precisar dispor do dinheiro da poupança aos 30 anos para pagar por uma despesa médica? A resposta para essas perguntas é: você não vai mais poder se aposentar como queria. O que tende a um desastre. A solução é simples. Leve em consideração a margem para imprevistos ao estimar seus retornos futuros. Isso é mais uma arte do que uma ciência. Para os meus próprios investimentos, que descrevo em mais detalhes no capítulo 20, estimo que os meus retornos futuros serão um terço menores do que a média histórica. Portanto, economizo mais do que economizaria se eu presumisse que o futuro será parecido com o passado. É minha margem de segurança.
Pode ser que o futuro se mostre pior do que 1/3 a menos do que no passado. Mas nenhuma margem de segurança oferece garantia absoluta. 1/3 de proteção é o suficiente para que eu possa dormir em paz. E se o futuro se provar parecido com o passado, terei uma ótima surpresa. A melhor forma de alcançar felicidade é mirar baixo, disse Charlie Munger. Maravilhoso. O importante primo da margem para imprevisto é o que chama de viés de otimismo na relação com o risco, ou síndrome de as estatísticas são favoráveis na roleta russa. Apegar-se às probabilidades positivas mesmo, quando o lado negativo não é aceitável sob hipótese alguma. Nassim Nicholas Taleb disse: você pode ser capaz de amar risco e, ao mesmo tempo, ser totalmente avesso à falência. E, de fato, é recomendado ser assim. O conceito central aqui é que é preciso assumir riscos para progredir, mas nenhum risco capaz de levá-lo à falência vale a pena. A probabilidade está a seu favor na roleta russa, mas o lado negativo não compensa o potencial positivo. Não há margem de segurança capaz de compensar esse risco. O mesmo se aplica ao dinheiro. As probabilidades de muitas coisas lucrativas estão a seu favor. Os preços dos imóveis sobem quase todos os anos. Na maior parte do tempo você recebe um salário ao final de cada mês. No entanto, se algo tem 95% de chance de dar certo, os 5% restantes de chances de dar errado significam que é muito provável que você experimente o lado negativo em algum momento da vida. E se o custo do lado negativo for a falência, o lado positivo em 95% do tempo restante, não vale o risco, independentemente do quão atraente pareça. E o que costuma causar problemas neste campo é a alavancagem, assumir dívidas para fazer seu dinheiro ir mais longe. Ela faz com que riscos banais se transformem em algo capaz de levar qualquer um à falência. O perigo é que, na maioria das vezes, o otimismo racional mascara as probabilidades de falência. O resultado é que subestimamos sistematicamente o risco. O preço dos imóveis caiu 30% na última década. Algumas empresas não honraram suas dívidas. O capitalismo é isso. Coisas assim acontecem. Mas aqueles com alta alavancagem sofreram um duplo revés. Não apenas faliram, como perderam a chance de estar no jogo, no momento em que as oportunidades estiverem melhores. Um proprietário, falido em 2009, não teve a chance de aproveitar as taxas de hipotecas mais baratas em 2010. O Lehman Brothers não teve chance de investir em dívidas baratas em 2009. Já estava acabada. Para contornar isso, pense em meu próprio dinheiro como um halter. Em uma ponta corro riscos, na outra fico apavorada. Isso não é incoerência. Ainda que a psicologia financeira o leve a acreditar que seja. Quero apenas me certificar de que posso permanecer de pé tempo suficiente para que meus riscos sejam compensados. É preciso sobreviver para ter sucesso. Para repetir um ponto que enfatizamos algumas vezes neste livro, a capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, por quanto tempo quiser, tem um retorno infinito. A margem para imprevistos faz mais do que abrir sua cabeça em relação àquilo que pode acontecer. Ela também ajuda a protegê-lo de coisas inimagináveis, que podem ser os eventos mais catastróficos com os quais vamos nos deparar. A Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial foi a maior batalha de todos os tempos. Ela nos oferece histórias igualmente impressionantes da maneira que as pessoas lidavam com o risco. Uma delas se passou no final de 1942, quando uma unidade de tanques alemã da reserva estava em uma zona rural afastada da cidade. Quando os tanques se tornaram desesperadamente necessários na linha de frente, aconteceu uma coisa que surpreendeu a todos, quase nenhum funcionou. Dos 104 tanques da unidade, menos de 20 estavam em estado de operação. Os engenheiros identificaram rapidamente o problema. O historiador William Craig escreveu: durante as semanas de inatividade nas linhas de reserva, ratos do campo fizeram ninhos dentro dos veículos e roeram todo o isolamento que recobria os sistemas elétricos. Os alemães detinham o equipamento mais sofisticado do mundo. No entanto, lá estavam eles, derrotados por roedores. É possível imaginar o quanto eles ficaram incrédulos. Provavelmente jamais cogitaram aquilo. Que tipo de projetista de tanques se preocupa com proteção contra ratos? Nenhum que se preze, nem mesmo um que tenha estudado a história dos tanques. No entanto, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Você pode fazer planos considerando todos os riscos, menos as coisas que são tão absurdas que jamais vão passar pela sua cabeça. E essas coisas absurdas podem provocar danos ainda mais graves, porque acontecem com mais frequência do que se imagina, mas não há nenhum plano para lidar com elas. Em 2006, Warren Buffett anunciou que estava em busca de seu eventual substituto. Ele disse que precisava de alguém geneticamente programada para identificar e evitar riscos graves, inclusive aqueles nunca antes vistos.
Observei essa habilidade em ação com startups que a minha empresa, a Collaborate Fund, apoiou. Peça ao fundador de uma companhia para listar os maiores riscos de uma empreitada e você vai ver os mesmos itens de sempre. No entanto, além das dificuldades previsíveis ao se montar uma startup, eis aqui alguns dos problemas que enfrentamos em empresas do nosso portfólio. O encanamento de água estourou, inundando o escritório e estragando tudo que havia nele. Um escritório foi invadido 3 vezes seguidas. Uma empresa foi expulsa de sua fábrica. Uma loja foi fechada depois que uma cliente ligou para a vigilância sanitária para fazer uma reclamação, porque outro cliente havia entrado ali com um cachorro. O e-mail do CEO foi hackeado em meio a um processo de angariamento de fundos que exigia toda a atenção dele. O fundador de uma das empresas teve um colapso nervoso. Vários desses eventos foram cruciais para o futuro das respectivas empresas, mas nenhum deles era previsível, porque nada parecido havia acontecido anteriormente com os CEOs que tiveram que lidar com esses problemas, nem com qualquer pessoa que eles conhecessem, inclusive. Era um território desconhecido. Evitar riscos desconhecidos assim é, quase que por definição, impossível. Você não tem como se preparar para aquilo que não pode imaginar. Se há uma forma de se proteger contra os danos que eles provocam, é evitar os pontos únicos de falha. Uma regra válida para muitas coisas na vida é que tudo que pode quebrar um dia vai acabar quebrando. Portanto, se muitos fatores dependem do bom funcionamento de uma única coisa, e essa coisa pode quebrar, uma catástrofe é questão de tempo. Isso é um ponto único de falha. Algumas pessoas são notavelmente boas em evitar pontos únicos de falha. A maioria dos sistemas críticos de aviões possuem backups, e esses backups costumam ter os próprios backups. Os jatos modernos possuem 4 sistemas elétricos redundantes. Você pode voar com uma turbina só e, tecnicamente, pousar sem nenhuma, uma vez que todo jato deve ser capaz de parar em uma pista apenas com os freios, sem a reversão dos motores. Pontes suspensas também podem perder muitos de seus cabos sem desabar. O maior ponto único de falha relacionado ao dinheiro é a dependência exclusiva de um contra-cheque para financiar seus gastos de curto prazo, sem nenhuma economia que preencha o espaço entre o que você acredita que serão suas despesas e o que elas podem vir a ser no futuro. A questão aqui, que muitas vezes passa despercebida, mesmo aos mais ricos, é o que vimos no capítulo 10. Perceber que você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro. Não tem problema nenhum economizar para comprar um carro ou uma casa ou para se aposentar. Mas é igualmente importante guardar dinheiro para coisas que você não tem como prever ou mesmo compreender, o equivalente financeiro aos ratos do campo. Prever como você vai usar suas economias pressupõe que você vive em um mundo no qual sabe exatamente quais serão as suas despesas no futuro, algo que ninguém sabe. Eu economizo muito e não faço ideia de como vou usar esse dinheiro no futuro. Poucos planejamentos financeiros que se preparam apenas para os riscos conhecidos têm margem de segurança suficiente para se sustentarem no mundo real. Na verdade, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Agora, permita que eu demonstre como isso se aplica a você. 14.